E o tema, né, a gente vai estar falando... Hoje nós vamos falar de Jesus, né? Vamos começar a falar de Jesus pelo princípio, né? Como nós começamos no começo, fizemos a música lá do Tim, lá, a Aurora, falando do princípio do mundo. Vamos falar do princípio. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos diz assim, que existe na história da espiritualidade, né, nas tradições da espiritualidade, a história de que existe um grupo de espíritos puros que foram designados por Deus, nosso Criador, para dirigir todos os mundos habitados. Então, esses espíritos puros são os responsáveis pelo crescimento das almas, né, dos espíritos nos planetas. Esse grupo de espíritos puros, do qual Jesus é um dos membros, só se reuniu em torno do nosso planeta nos milênios conhecidos por 2 vezes. A primeira vez, quando a massa se deslocou do Sol para a formação da Terra. E naquele momento, designou-se que Jesus seria o governante desse nosso planeta que começava a sua formação. E a segunda vez foi para determinar a vinda de Jesus ao nosso planeta, onde já estávamos aqui, né, trazendo o seu exemplo e o seu evangelho de luz. Foram só 2 vezes. Jesus, a partir do desprendimento dessa massa, começou já a trabalhar. E junto com seus colaboradores incansáveis, né, foi mexendo nos elementos, né, toda aquela formação difícil, né, para que transformasse aquela massa incandescente num lugar propício à vida. Uhum. Porque a partir daí começaria-se a criação da nossa vida, né? Primeiro a vida dentro do planeta, e a partir da evolução dessa vida, milênios e milênios, né, chegaríamos à nossa fase de consciência, né? Fase de gente, de homem, né? De espíritos encarnados. Então, depois de muito, né, já estávamos aqui, Jesus começa a mandar os seus mensageiros. Antes dele vir. Antes de ele vir. Ele começa a se preparar para vir. Quando esse grupo se reúne para decidir a vinda de Jesus, ele começa a se preparar. Porque Jesus, ele tem um psiquismo tão grande que não teria como ele encarnar entre nós sem essa preparação de milênios, para que ele pudesse tomar a forma de um ser humano. Só que ele começa a mandar mensagens, né? Começa a mandar os seus mensageiros aos diversos países. Para quê? Para começar a despertar a consciência da gente, né, de nós, a nossa consciência para a necessidade do bem, para a necessidade da mudança, de sairmos da fase dos instintos e passarmos para a fase dos sentimentos. Então ele manda vários mensageiros. Eu vou ler aqui porque eu sou péssima para isso. Não, vou olhar algumas coisas, né? Nós vamos falar só de poucos, são muitos, nós passaríamos aqui dias, né, contando a história de cada um. Mas a gente só vai falar alguns, assim, para linkar com a vinda de Jesus, né? Tá. Então, há 3.000 anos antes do Cristo, veio Krishna. Krishna veio na Índia, né? E Krishna dizia assim, veja bem se você já escutou essa história. Assim como a alma, vestindo esse corpo material, passa pelos estados de infância, mocidade, virilidade e velhice,
Assim também, no tempo devido, ela passa a um outro corpo e em outras encarnações viverá outra vez. 3.000 anos antes do Cristo. E você achou que Kardec era uma novidade? Aí, ó. 3.000 anos depois de Krishna, Jesus disse: em verdade vos digo, não pode ver o reino de Deus aquele que não nascer de novo. Então aí tá falando sobre reencarnação, mas não Isso. teria como falar com esse nome. Exatamente. Jesus, ele veio para falar no momento em que nós não estávamos preparados para entender, né? Palavra por palavra. Então ele fala por parábolas, ele fala de uma forma geral, né? Mas você linka uma coisa a outra. Krishna veio na Índia, Jesus veio para o mundo, né? Moisés veio, né, no Egito e no Oriente Médio, né, trazendo o seu povo, 1291 anos antes do Cristo. Moisés foi o que trouxe para a concepção do povo a ideia do Deus único. Porque até então essa concepção era para poucos, né? Era como se você tinha uma elite que dividia as ideias filosóficas. Moisés trouxe para o povo essa ideia do Deus único, né? Trazendo para nós os 10 mandamentos. Que ali tinha uns vários deuses, eles cultuavam vários deuses, né? Cultuavam vários deuses, porque eles aprenderam isso lá no Egito, né? Onde eles viveram, né? Então Moisés trouxe essa ideia, trouxe a ideia de um Deus muito poderoso, um Deus temeroso, porque aquele povo era muito ignorante, precisava disso. Né? Bom, Buda veio na região que hoje a gente sabe que é o Nepal, né? Hoje seria o Nepal, 600 anos antes do Cristo. E ele dizia assim: todos os seres vivos cumprem um ciclo infinito. Nascimento, morte e reencarnação. Buda dizia isso. E dizia também assim: sede como o sândalo, que perfuma o machado que o corta. Jesus, 600 anos depois, disse: se alguém te bater a face direita, oferece-lhe também a esquerda. O sândalo do Buda, né? Confúcio veio na China, nordeste da China, 550 anos antes do Cristo. É uma média que a gente está fazendo assim de tempo, né? Período, né? É. E ele dizia o seguinte, Confúcio, que a principal virtude está em amar os homens. Jesus, 500 anos depois, disse: amai ao próximo como a si mesmo. Então, você vai vendo que tem tudo a ver, né? Sócrates veio na Grécia, 470 anos antes do Cristo, e ele é o principal precursor do espiritismo, Sócrates. Ele buscava levar as pessoas, através do autoconhecimento, a sabedoria e as práticas do bem. Ele defendia a imortalidade da vida e imortalidade da alma e a vida futura. Por isso ele é o precursor do espiritismo, né? Kardec cita muito Sócrates, né? No Evangelho, no início já tá, né? No início você já tem uma ideia mais ou menos do que significou Sócrates na sua época. E muitos outros vieram que não dá para a gente ficar falando de todos, né? Nós só citamos alguns e aquilo que alguma coisinha do que eles falavam. E já eram tudo uma preparação para Jesus vir. Vinda de Jesus, né? Jesus, ele abriu uma nova era da humanidade, né? Ele ensinou o homem a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E amar a si mesmo também, né? Então, você está aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação, para que seja sempre notificado, receba o lembrete. E até mesmo uma amiga minha me ensinou, né, sobre essa parte do marketing, que o YouTube, ele compreende
qual que é o público-alvo, qual que é o perfil daqueles que estão se inscrevendo e passa a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que possam gostar. Então, você se inscrevendo, você está ajudando que conteúdos edificantes cheguem até mais pessoas.